não diretamente falando sobre as mães, mas o meu tema nessa manhã é falar um pouquinho sobre a adoção que nós temos em Cristo, né? Esse é um daqueles temas, né, irmãos, que muitas vezes a gente passa despercebido, a gente às vezes não dá muita atenção. Até mesmo se você pegar alguns livros de teologia sistemática, você vai ver que alguns dos livros de teologia sistemática, por algum motivo que eu não sei, eles pulam essa parte da adoção, né? Mas de fato é um tema extremamente importante e eu quero trazer mais no final algumas reflexões importantes para que a gente possa não só entender o que é a adoção, mas entendermos muitas vezes como nós nos comportamos longe dessas verdades que nós vamos mencionar aqui. Então eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que vai ser dito hoje pela manhã, que você deixasse com que o Senhor realmente pudesse nos conduzir nesse momento de estudo da palavra de Deus, ok? Vamos lá então. Primeiramente, eu gostaria de que nós pensássemos sobre isso, né? O que é adoção? O que você pensa quando você ouve, então, essa palavra, né? Ou esse termo aí, adoção? O que vem à sua mente? Adquirir um filho? O que mais? Por alguém. Ok. Alguém mais? Ok. O adotado tem privilégios? Sim, a gente vai falar sobre isso também, tá? Vamos lá. Então, a adoção, falando daquilo que a Bíblia traz para nós, é a obra divina em que Deus declara que os crentes regenerados são seus amados filhos e filhas e os acolhem em sua eterna família, tá? Então, preste atenção, né? Deus tem quantos filhos naturais? Só um? Vocês têm certeza disso? Hã? Ou Deus tem mais filhos naturais? Hã? Não. Quantos filhos Deus tem? Um único filho. Pastor, mas eu achei que eu era filho de Deus também. Não, você não é filho de Deus como Cristo é. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, né? Mas Deus tem o seu único filho, que é Jesus Cristo. Ele é o único filho natural. Todos nós somos filhos de Deus adotivos, adotados, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso não quer dizer que nós somos filhos de uma segunda categoria, né? Mas nós vamos receber todos os privilégios, todos os benefícios, todas as responsabilidades que o nosso irmão mais velho adquiriu para nós, né? Vou falar um pouquinho disso mais adiante. Mas Deus, ele só tem um único filho natural. Todos os outros, então, são filhos adotados, tá? A confissão de fé, ela fala um pouquinho sobre isso. Ela tem um capítulo que fala sobre essa questão da adoção. Eu vou pedir os irmãos, então, para lerem, por gentileza, o texto que está ali. Vamos lá? Todos... Ok, a gente vai ver alguns textos bíblicos daqui a pouquinho. A gente vai encontrar também o Catecismo Maior
de Westminster, ele fala também sobre essa questão da adoção. Na pergunta 74, ele vai dizer, ou ele vai perguntar, né, que é adoção. Os irmãos, por gentileza. Isso. Então, até aqui, irmãos, a gente pode trazer uma verdade que muitas vezes a gente desconhece. Veja bem, Deus nos dá todos os privilégios e todos os benefícios por meio de Jesus Cristo. Nada do que nós recebemos é a parte do nosso Redentor. Então isso é bem interessante, né? Porque muitas vezes nós imaginamos que Deus faz algo diretamente por causa de nós, né? Por algum motivo nosso, né? E às vezes a gente pode, inclusive, entrar em alguma crise, pensando assim, puxa, será que de fato eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo algo que realmente vai chamar a atenção de Deus para mim? Será que Deus vai me dar algo, né? Porque eu estou sendo um bom filho, estou andando certinho, né? Eu estou fazendo exatamente o que Deus quer, e aí então eu posso receber os benefícios de Deus. Mas o que a Bíblia vai mostrar para nós é que todos os benefícios que nós recebemos de maneira imerecida e somente por causa de Cristo. A gente vai ver que tudo que concerne a nossa vida, tudo que Deus faz em nosso favor, Ele faz unicamente por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso tira de nós um peso, irmãos, de pensarmos de que de repente a gente pode pensar o seguinte, né? Puxa, se eu não for um bom filho, Deus não vai me abençoar. Não, Deus vai te abençoar por causa de Cristo, né? É por causa da obra redentora dele em nossas vidas, tá? Um autor, então, chamado Richard Lawrence, ele diz assim, olha, na adoção, os antigos relacionamentos de um indivíduo eram rompidos, dívidas e obrigações antigas eram canceladas, a pessoa era colocada sob a autoridade do pai da nova família. O pai era considerado proprietário de todos os bens do adotado, e acreditava-se que tinha o direito de controlar o comportamento do adotado. O pai também tinha o direito de disciplinar e tornar-se responsável pelas ações do novo filho ou filha. Cada um foi comprometido pelo ato da adoção a sustentar e a manter o outro. Tá? Então veja aqui que o Richard Lawrence ele traz essa perspectiva, né, de que a adoção então rompe completamente com a nossa antiga, com o nosso passado, né, com a nossa antiga vida. E uma vez que nós fomos adotados, o pai então tem sobre nós essa responsabilidade de cuidar de nós, de prover para nós tudo aquilo que é necessário. E nós passamos também a viver nessa nova família, nessa nova perspectiva, ok? Um teólogo chamado François Torrentini, ele diz assim, a adoção é entendida como um ato judicial de Deus, pelo qual, com base em sua misericórdia, ele adota em sua família, mediante a fé em Cristo, os que elegeu para a salvação desde a eternidade e que lhes outorga o nome e direito de filhos no tocante à herança. Ok? Vamos dar uma olhadinha então em alguns textos que nós encontramos na Escritura a respeito disso. Eu vou pedir aqui a alguns irmãos para me ajudarem com alguns textos. Vou pedir aqui a Nana para começar aqui a fazer algumas leituras para nós, por favor. Nana, abre lá, por favor, Efésios 1:5. Vou pedir o Nicolas ali para ler, por favor, Nicolas, Gálatas 4, os versos 4 e 5. Vou pedir ali o Júnior para ler, por favor, Júnior, o Evangelho de João, capítulo 1, os versos 12 e 13. Vou pedir ali a Ivânia Aguiar para ler 2 Coríntios 6, 18. Vou pedir ali a nossa irmã Ana Josina para ler, por favor, Romanos 8, o verso de número 15. E vou pedir ali a
Dona Vera, você consegue achar aí, Dona Vera, por favor? Hebreus capítulo 12, o verso de número 6. Vamos começar então com esses versículos, para que a gente então possa perceber o que a Bíblia fala sobre a adoção. Alguém não conseguiu encontrar o texto que eu passei? Ficou com alguma dúvida? Gálatas 4, 4 a 7. Alguém não conseguiu acompanhar aí? Ok. Então vamos começar aqui com a Ana Luísa Guedes. Vamos lá, Nana, por favor. Efésios 1, verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso mais no final, mas veja, Deus não simplesmente quis nos salvar. Ele tem para nós nos tornar seus filhos. Muda completamente, não é? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Gálatas 4, os versos 4 e 5, o Nicolas Guedes vai ler ali para nós. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso, pode ler o 6 e o 7, Nicolas, por favor. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Isso, mais na frente eu vou fazer uma comparação desse texto de Gálatas 4, mostrando a diferença então do escravo e a diferença então do filho. João, capítulo 1, os versos 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso, tá? 2 Coríntios 6, o verso de número 18. Sereis vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, Romanos, capítulo 8, verso de número 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Isso. Então veja aqui que novamente Paulo já tinha mencionado isso em Gálatas 4, né? Falando dessa comparação entre o escravo que vive atemorizado e o filho que ele pode então se aproximar do pai, tá? Ainda Hebreus capítulo 12, o verso de número 6. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Isso, exatamente. Eu vou pedir ali o Lorival para ler, por favor, Lorival. 1 João, capítulo 3, os versos 1 e 2. 1 João, capítulo 3, os versos 1 e 2. Essa voz bem bonita sua aí de locutor. É, 1 João 3, 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Isso, tá? O Salmo 103, 13, ele diz ainda assim:
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então veja, irmãos, nós vamos entrar agora aqui numa parte falando sobre as bênçãos recebidas na adoção, mas veja o que a Bíblia diz para nós, não é? Algum autor bíblico, não da Bíblia, né, mas algum comentarista bíblico, ele já disse o seguinte uma certa vez, eu não me lembro exatamente quem mencionou isso, né, mas ele fala que nós, os cristãos, muitas vezes vivemos uma vida subcristã. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes algumas verdades que parecem ser tão ricas para nós, parece que é muito, né, aos nossos ouvidos, e a gente às vezes não acredita que de fato isso seja algo verdadeiro. Então nós muitas vezes suprimimos essas verdades e vivemos uma vida subcristã. Talvez a adoção seja uma desses ensinos, né? Quando a gente fala assim, eu sou filho de Deus, né? Parece que é algo meio prepotente, né? Algo meio arrogante da nossa parte. Mas é isso que a Bíblia diz para nós. Nós somos, de fato, filhos de Deus. Então veja alguns pontos interessantes, né, que a Bíblia vai trazer aqui para nós, a respeito, então, das bênçãos recebidas na adoção. A primeira delas, então, é o perdão. Quando nós somos filhos de Deus, nós somos perdoados por Deus. Nós encontramos exatamente isso lá na oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então veja que o filho é aquele que pode então chegar diante de Deus, diante do Pai e dizer, Deus, Pai, me perdoe por aquilo que eu fiz, né? Então isso é um privilégio, receber o perdão de Deus. Veja que o salmista, né, no Salmo 32, ele vai dizer, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu coração. Tá? Veja então que a promessa de Deus aos seus filhos é essa, que Deus perdoa os nossos pecados. Isaías vai dizer o seguinte, eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então a primeira coisa que a gente pode mencionar de benefício então que nós recebemos de Deus, no que diz respeito então à adoção, é o perdão que nós recebemos deste Pai. Nós não somos mais devedores. Nós podemos entrar, então, na presença dEle, nós podemos nos relacionar com Ele dessa forma. Tá? Além disso, então, nós temos a garantia do amor do Pai, o seu cuidado e a sua compaixão. Nós lemos aqui o Salmo 103. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versos 31, 32, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios aqui procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Veja então, irmãos, quando nós nos relacionamos com Deus, nós muitas vezes não nos apercebemos disso, que Deus cuida de nós. E se você já passou por alguma situação difícil, você já deve ter pensado assim, puxa, por que Deus está deixando eu passar por isso, né? Por que eu estou passando por esse momento difícil? Por que Deus não ouve as minhas orações? E às vezes nós podemos perder a noção de que de fato Deus é o nosso Pai. E às vezes a gente tem uma relação com Deus meio que utilitária, não é? A gente pensa assim, eu vou orar e Deus vai me responder, vai fazer o que eu quero. Quando, na verdade, a Bíblia diz que o cuidado que Deus tem conosco é o cuidado de um pai, né? Eu sei que hoje é o Dia das Mães, a gente pode aplicar isso também, né? Você que é mãe sabe do que eu estou falando. Às vezes os nossos filhos pedem coisas de tudo que você imaginar.
mas você, como um pai cuidadoso e amoroso, você sabe exatamente o que o seu filho precisa ou o que ele não precisa, se ele pode ou não fazer aquilo naquele momento ou naquela ocasião. Então, assim também Deus cuida de nós, Ele se compadece de nós, Ele tem compaixão das nossas vidas. Ainda Jesus vai dizer: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Quem é o pai que vai fazer isso? Que vai dar uma cobra no lugar de um peixe? O menino pede comida e você dá uma coisa ruim para ele. Tem algum pai que faz isso? Normalmente, né? De maneira ordinária. Vai fazer isso com um filho? Jesus vai dizer: ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Além disso, então, nós podemos mencionar que o nosso relacionamento com Deus Pai, né, os benefícios então da nossa adoção, tem a ver então com a liberdade ao invés da escravidão. Nós já lemos aqui Romanos capítulo 8, Gálatas também capítulo 7 vai falar sobre isso, né? Então veja, eu vou fazer uma comparação disso um pouquinho mais adiante, mas veja que nós fomos libertados do pecado por meio da adoção em Jesus Cristo. Mas veja, eu vou trazer isso melhor um pouquinho mais adiante. Mas veja, muitas vezes ainda nós temos uma mentalidade de escravo. E eu vou explicar isso mais adiante. Conta-se, né, que na época que houve a abolição da escravatura nos Estados Unidos, que muitos daqueles escravos então puderam sair na rua e eles puderam dali por diante então seguir as suas vidas. Muitos desses escravos, ao se encontrarem com pessoas brancas na rua, eles ainda paravam e, abaixavam a cabeça, cumprimentavam, saíam dos seus lugares, porque ainda estavam acostumados a serem escravos, mesmo sendo livres, mesmo sendo autorizado que agora, a partir de então, eles poderiam viver da mesma forma que os brancos viviam. Mas na cabeça deles, eles ainda se consideravam como pessoas escravas, que deveriam então ainda servir as pessoas brancas. E muitas vezes há crentes que, embora sejam livres, ainda vivem escravizados pelo pecado, pelo passado, pela falta de perdão, pela falta de amor ao próximo. Muitas vezes estão numa relação com Deus, não uma relação de amor, mas uma relação de toma lá, dá cá. Eu te dou isso, Deus, mas o Senhor precisa retribuir aqui. Eu faço isso, mas eu preciso de um retorno da tua parte, ó Deus. Você precisa fazer algo também em relação a mim. Alguns crentes chegam ao absurdo de dizer o seguinte: Deus, se o Senhor não me abençoar, eu vou sair da igreja. Eu vou parar de ir para a igreja, eu vou parar de ofertar na igreja, eu vou deixar de ser dizimista. E começam a ameaçar a Deus, como se Deus então estivesse obrigado a fazer algo em nosso favor, simplesmente porque nós temos em mente essa visão utilitária, ou essa visão de um escravo, em que você tem alguém que está ao seu serviço. Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante, mas de lá para cá também muitas vezes nós nos colocamos desta maneira. Nós servimos a Deus, mas a nossa mentalidade ainda é uma mentalidade escravizada. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Nós servimos a Deus não porque de fato nós queremos amar e agradar a Deus, mas porque nós pensamos assim: se eu não servir, Deus vai fazer algo contra mim, Deus vai me punir, Deus vai, cortar minha perna direita, vai cortar o dedão do meu pé, Deus vai me fazer algum mal, então eu preciso de fato fazer algo em relação a Deus, tá? Além disso, então, como benefício da nossa adoção, é que nós somos incluídos na família de Deus. Veja lá, nós não vamos ter tempo para ler, mas você pode olhar, por exemplo, Efésios capítulo 2, os versos 11 a 22, nós vamos encontrar ali, Paulo falando então a respeito disso, a respeito então de que nós somos da família de Deus. Nós vamos encontrar também Paulo falando a respeito da família da fé. Então veja, todos nós aqui estamos nessa mesma condição.
Deus não tem, nesse sentido aí, né, filhos privilegiados. Deus não tem filhos melhor um que o outro, né? Todos nós fomos incluídos nesta família da mesma maneira. Então nós recebemos esse benefício, né? Nós recebemos então estas bênçãos. Além disso, então, a adoção, ela garante a redenção do nosso corpo. Veja lá o que Paulo vai dizer em Romanos 8, 23. E não somente ela, ou seja, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então veja aí que a promessa da adoção, ela também garante a redenção do nosso corpo, tá? Além disso, então, e talvez essa seja a parte mais difícil, né? A adoção nos torna herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eu vou pedir ali a Fátima, por favor, Fátima, para ler para mim, por gentileza, Lucas 22, o verso 29. Eu vou pedir ali o Alexandre, por favor, Xandão. Romanos capítulo 4, verso 13. Vou pedir ali a Aline para ler, por gentileza, 1 Coríntios 3, os versos 21 a 23. E vou pedir ali o Guilherme para ler, por favor, Guilherme, Tiago, capítulo 2, o verso de número 5. O primeiro texto, então, que nós vamos ler é Lucas 22, 29. Pode ler, Fátima, por gentileza. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. O que você entendeu disso aí, Fátima? Com as suas palavras. Se você tivesse que explicar esse texto para alguém, o que você entendeu? Se o Lorival emprestar o carro dele para você e você resolver emprestar para mim, o que você espera que eu faça com o carro do Lorival? Igual? Então você está passando... Isso. Então o Lorival confiou o carro dele para você e você confiou o carro para mim, não é? Então você fala, olha... Assim como o Lorival confiou o carro dele para mim, eu estou confiando que você não vai fazer nada de errado também com o carro. Então, toma aqui a chave, trate o carro como se fosse seu. Não é assim que a gente espera? É isso que Jesus está dizendo aí. Assim como Deus me confiou um reino, eu estou confiando esse reino para vocês. Isso é responsabilidade nossa, irmãos. Como é que a gente tem lidado com o reino de Deus? Não estou falando da igreja, não. Eu não estou falando do templo, não. Eu estou falando do reino de Deus. Isso foi confiado a nós como filhos de Deus. Então veja quanto isso é importante para as nossas vidas, tá? É isso então que Jesus está dizendo aí em Lucas capítulo 22, ok? Vamos lá para o próximo texto, salvo engano é Romanos capítulo 4, verso 13, não é isso? Isso. Vamos lá, Alexandre, por favor. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Isso. Então, o que Paulo está dizendo ali em Romanos 4 é que Deus prometeu uma herança para Abraão. Essa herança vinha por obras? Vinha pelo quê? Quem são os filhos de Abraão? Os que têm fé em quem? Em Cristo. Então, nós somos o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis capítulo 12. As famílias da terra serão abençoadas por tua causa, Abraão. E Paulo vai dizer em Romanos 4 que essa promessa se cumpriu em Cristo e ela nos alcança por meio dele. Então veja que nós somos a herança de Abraão,
do qual então há a promessa então de ser herdeiro do mundo. O próximo texto aí, 1 Coríntios 3, os versos 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, sejam as coisas do presente ou vindouras, tudo é vosso. A vós Cristo e Cristo de Deus. Isso, exatamente, tá? Tiago 2:5. Tiago 2:5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Isso, tá? Veja aí que Tiago está dizendo, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Você já deve ter visto aí nas estradas, né? Aquela famosa frase do para-choque de caminhão, né? Não sou filho do mundo, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, não é? O que aquela frase está querendo dizer, né? Meu pai é dono de tudo, mas eu vou herdar todas essas coisas. A frase do para-choque do caminhão está certa. Deus é o dono do mundo e nós somos os seus herdeiros. Eu lembro que uma vez, né? Os meus pais eles tinham uma loja, um comércio lá no Gama. E de vez em quando ia lá o pessoal da trabalhista lá, né? Tinha lá um tribunal lá, não sei exatamente como é que se chamava na época, né? Ia lá uma pessoa para saber se a empresa estava cumprindo direitinho lá com os funcionários, fichando lá todo mundo, né? E aí então esse funcionário chegou, me pegou ali na porta, né? E perguntou assim: você é funcionário dessa loja? Eu falei: não, eu sou filho do dono. Né? E aí, quando entrou na loja, perguntou para um dos meus irmãos, né? Você é funcionário da loja? Aí minha irmã falou: não, eu sou filho do dono. E aí perguntou para outra, era minha irmã: você é funcionária? Não, eu sou filha do dono, né? E aí perguntou para uma quarta pessoa: e você também é filha do dono? Não, eu sou funcionária. E nós estávamos ali em 4 pessoas, né? Só uma era de fato uma funcionária, o resto era tudo filho do dono, né? Então veja, são os filhos que vão herdar as promessas, né? E como às vezes a gente tem dificuldade com isso, não é, irmãos? Quando a gente pensa no reino de Deus, naquilo que Deus tem preparado para nós. Lembra que eu falei um pouquinho atrás sobre a vida subcristã? É isso. Nós muitas vezes vivemos uma vida subcristã porque nós achamos que a nossa vida é uma vida miserável. Nós entramos num sentimento de autocomiseração como se a nossa vida realmente fosse a pior vida do mundo. Quando, na verdade, a Bíblia diz que nós somos herdeiros do mundo. Nós somos herdeiros do reino de Deus. Tudo que Cristo fez, toda a sua obra. E eu não estou falando aqui de bem material, não, irmãos. Eu estou falando de coisas espirituais, das quais Deus tem reservado para nós e das quais nós vamos herdá-las por meio de Jesus Cristo. Tudo isso, então, Ele preparou para nós. E nós, muitas vezes, estamos choramingando, como que mendigos da fé, dizendo: ai, coitadinho de mim. Ai, porque a minha vida é tão ruim. E muitas vezes nós nos esquecemos de que Deus tem preparado para nós esta herança maravilhosa, né? Nas palavras, então, de Calvino, ele vai dizer assim, comentando o texto de Romanos capítulo 8, Paulo indica que sorte de herança é esta, ou seja, é celestial e, portanto, incorruptível e eterna, como uma herança que nos foi manifestada em Cristo. O propósito do apóstolo é enaltecer supremamente a herança que nos foi prometida, de modo que, vivendo satisfeitos com ela, desprezemos com ousadia e determinação as atrações deste mundo e suportemos com paciência todas aquelas tribulações que porventura nos sobrevenham em nossas andanças pelas veredas deste mundo.
O que Calvino está querendo dizer aqui basicamente para nós, irmãos, é de que se nós de fato conhecermos a herança que Deus tem para nós pararíamos de buscar neste mundo as coisas que a gente acha que são as melhores coisas do mundo. Andar num carro novo pode ser algo maravilhoso, mas não se compara à herança que Deus tem para nós. Andar de ônibus pode ser a pior coisa que o indivíduo possa experimentar nessa vida. Mas com certeza não se compara à herança que Deus tem para nós. Você pode viajar para o lugar mais paradisíaco, mais lindo, mais maravilhoso. Você pode ir para os lugares mais belos que você imaginar que existem nesse mundo. Eles não se comparam à herança que Deus tem para cada um de nós. Eu não estou dizendo que isso é pecado, irmãos. Eu não estou dizendo que você não pode ir. Você pode, compra 2 passagens, eu vou com você. Eu estou dizendo que essas coisas não podem nutrir o nosso coração e nós colocarmos os nossos olhos e o nosso coração nisso, pensando que isso, de fato, são as coisas boas que Deus preparou para nós. Elas são boas, mas elas não se comparam àquilo que, de fato, Deus preparou para nós. Então, veja que nós, muitas vezes, não percebemos como nós somos tomados, então, com relação a essas questões que eu acabei aqui de mencionar. Diante disso, então, eu queria trazer algumas reflexões práticas aqui para que nós possamos aqui encaminhar para os finalmente. Primeiramente, então, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? O que é mais importante? É a justificação ou é a adoção? Por que a adoção é mais importante? Já que você falou aí, Lorival. Eu gosto assim do cabra, que o cabra fala com certeza. Diga aí, Lorival. Eu acho que você está no caminho certo. Mas a justificação já não ia dar isso para nós? O processo é esse, mas é o contrário. Primeiro a justificação, depois a adoção. Mas por que a adoção é mais importante? Diga, Juninho. Mas a justificação já não seria suficiente para nos dar isso? Deus não poderia simplesmente perdoar os nossos pecados? Quem mais? Fala, ô João Lucas. Se participar da escola dominical aqui na igreja, já sabe, né? Fala, João Lucas. Exatamente. Então veja, é aquilo que o Lorival começou a falar. Deus poderia simplesmente perdoar os nossos pecados? Poderia ou não poderia? Isso já não seria bom para nós? Seus pecados estão perdoados, você não está devendo nada, está tudo certo. Ok. Já não seria algo maravilhoso? Você acha ou não que seria maravilhoso? Ou você quer continuar com seus pecados? Já não seria uma bênção se Deus pudesse perdoar os nossos pecados?
Mas o que a Bíblia diz é que Deus não só perdoa os nossos pecados, mas Ele nos torna seus filhos. Então, se a gente pudesse fazer uma comparação do ponto de vista humano, né? É como aquele pai que diz assim, não, eu sou seu pai, mas falta o nome na certidão de nascimento, né? Falta, de fato, aquela escritura, eu quero ter o seu nome, eu quero ter o seu sobrenome no meu nome, eu quero ter o Santana, para, de fato, atestar de que eu sou o seu filho e eu estou pronto, então, para usufruir desses benefícios dessa filiação. Então, é nesse sentido que a justificação ela é diferente da adoção, e a adoção, então, se torna mais importante, exatamente porque ela mostra para nós que Deus fez muito mais além do que nós imaginamos. Ele não só perdoou os nossos pecados, Ele fez isso em Cristo Jesus, mas Ele nos adotou como seus filhos, tá? Além disso, então, eu queria trazer uma reflexão para vocês, como eu mencionei agora lá atrás, né, sobre a visão, né, de sermos escravos e de sermos filhos. Eu trouxe aqui um quadro comparativo, né? Esse quadro no comparativo não é meu, não fui eu que fiz, né? Mas eu peguei emprestado de alguém, mas que diz muito, né, a respeito daquilo que nós muitas vezes vivenciamos, né? Então eu trouxe ali alguns aspectos, que está ali à esquerda. Então, dentro desses aspectos, a gente vê a mentalidade de filho e a mentalidade, então, de escravos. Eu não vou perguntar depois para você o que você mais respondeu, mas eu queria que você lesse ali aquelas perguntas, aquela comparação, e aí você pudesse identificar essas questões que nós estamos mencionando. Então, veja, por exemplo, o aspecto da identidade. O filho, ele baseia-se no amor e na aceitação incondicional de Deus. Mas quem tem a mentalidade ainda de escravo, ele se baseia no desempenho e na obediência. Quanto mais eu fizer para Deus, mais Deus vai me amar. Quanto mais eu me dedicar, mais Deus vai se aproximar de mim, não é? Muitas vezes é a mentalidade de escravo. Segurança, né? O filho, ele confia na graça e na fidelidade de Deus. O escravo, ele tem medo de punição e rejeição. Então nós vivemos, tem gente que vive assim, né? Se eu fizer a coisa bem feita, Deus vai me elogiar, Ele vai dizer assim, filhão, você é 10. Mas se eu pisar na bola, meu pai vai me rejeitar, ele vai virar as costas para mim, ele vai dizer que não é isso mesmo que eu quero, né? Não era isso que eu queria, você é um menino mau, né? Você é um menino ruim. Às vezes os nossos filhos fazem isso, né? Pai, eu fiz coisa errada, o senhor gosta de mim ainda? Não é? E às vezes nós transferimos isso para Deus, achando que Deus, na verdade, se nós não cumprirmos da risca aquilo que Ele está fazendo, Deus vai virar as costas para a gente, Deus vai virar o rosto para nós. A gente às vezes não tem nem coragem de orar, né? Porque a gente tem a mentalidade de escravo. A motivação. Por que o filho faz as coisas? Ele tem amor e gratidão pela adoção divina. O escravo, ele tem medo e obrigação. Aqui é um ponto interessante, não é? Se eu dissesse para você hoje, dizendo assim, olha, não venha mais para a igreja para ser abençoado, você está livre para deixar de fazer o que você faz hoje na igreja, seja lá o que for, você não precisa vir mais fazer nada, não estou te obrigando a fazer nada, mas eu queria que você fizesse por amor. Eu vou falar uma comparação daqui a pouco sobre isso. Pensa sobre isso, se realmente nós estamos fazendo algo para Deus por amor, ou se nós estamos fazendo por medo e obrigação. No que diz respeito à obediência, o filho, ele obedece a Deus porque ele se relaciona intimamente com Deus. O escravo, ele tenta ganhar a aprovação e evitar a punição de Deus. Então ele está o tempo todo dizendo, eu preciso obedecer a Deus, porque se eu não obedecer a Deus, Deus vai me dar uma varada, né? A herança. O filho, ele sabe que ele recebe a herança prometida como herdeiro de Cristo. O escravo, ele acha que ele não tem direito à herança e ele se sente inseguro com relação ao futuro. O relacionamento com Deus, no caso do filho, ele é pessoal e íntimo, baseado no amor paternal de Deus. Quando em relação ao escravo, ele é impessoal e baseado em regras, sem intimidade verdadeira.
Talvez você poderia pensar na sua oração. Como é que você ora? Simplesmente abrindo uma lista de pedidos, dizendo, Deus, está aqui os meus pedidos. E aí você, amém, levanta e vai embora. Né? É aquele relacionamento utilitário que eu falei, né? É aquele relacionamento que às vezes os nossos filhos querem manter conosco, né? Faz da gente um caixa eletrônico. Pai, me dá dinheiro. E aí, quando você dá o dinheiro, o menino vira as costas e vai embora, né? Então, é esse tipo de relacionamento que às vezes a gente tem com Deus, né? Achando que Deus é o gênio da lâmpada mágica, a gente basta esfregar para termos aquilo que nós precisamos. No que diz respeito ali à confiança na provisão, o filho, ele confia na provisão amorosa e cuidadosa de Deus. O escravo, veja, ele tem ansiedade sobre o futuro e provisão, necessidade de controle. Será que Deus vai me dar café da manhã amanhã, igual foi o de hoje? Será que sexta-feira Deus vai me abençoar e o salário vai cair na conta? Será que meu chefe não vai me mandar embora? Estou querendo casar, será que Deus vai me ajudar para eu casar? Será que vai ter almoço hoje? E a janta, hein? Será que esse mês vai dar? O café está R$29 agora, hein? Será que eu consigo pagar isso daí? O ovo, 25. Eu acho que é melhor dar meus pulos, não é? Será que minha esposa vai me amar suficientemente? Meu marido, os meus filhos? Será que eu vou dar conta de tudo isso? E a gente vai tentando criar controle sobre as coisas e sobre as situações que estão ao nosso redor. Às vezes nós começamos a medir as palavras que as pessoas fazem com a gente, não é? Porque a gente quer controlar tudo que acontece ao nosso redor. O filho, ele está despreocupado com relação a isso. Não é que ele é largado, não é que ele é desleixado com as coisas, mas ele sabe, ele confia na provisão amorosa e cuidadosa de Deus. No que diz respeito à comunhão, os filhos, eles desejam estar na presença de Deus e no desfrute de sua companhia. O escravo, ele tem um relacionamento superficial, baseado no dever e não no prazer. Quantas vezes nós oramos, mais uma vez, não é? Simplesmente pedindo a Deus coisas. Deus, faça isso, Deus, faça aquilo, me dê isso, me dê aquilo. Mas quantas vezes nós estamos na presença de Deus simplesmente para desfrutar da companhia de Deus, sem pedir absolutamente nada? Muitas vezes nós não conseguimos esse tipo de relacionamento, porque a nossa mentalidade, irmãos, ainda é uma mentalidade que está aqui, ó. E aí você pode fazer esse exercício e fazer essas comparações aí no seu coração. Um outro comentarista bíblico, o grande Osborne, ele diz o seguinte: nossa libertação significa que fomos adotados como os próprios filhos de Deus. E ainda mais, fomos feitos os herdeiros, que como os filhos de Abraão, receberão uma herança. Paulo declara em Romanos 8,17 que somos co-herdeiros com Cristo. A lei romana estipulava que uma criança adotada tinha o direito de herança somente se a criança natural, um irmão não adotado, permitisse isso. Portanto, nossa herança vem de acordo tanto do pai quanto do filho. O que grande Osborne está dizendo? Que nós somos e receberemos as mesmas heranças, não só porque é vontade de Deus fazer isso, que Ele é o nosso Pai, mas porque também é vontade do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. E eu diria além, Cristo não só consente a nossa adoção, mas Ele morreu por ela. Nós somos incluídos nessa adoção por meio de Cristo. Então vejam, irmãos, não é nenhum heresia o que eu vou dizer agora, viu? Por favor, não saia daqui pensando que o pastor está ficando doido. Mas tudo que Jesus conquistou na cruz, Ele vem para nós por direito, porque Ele conquistou na cruz por nós. A salvação, a vida eterna, o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, tudo isso vem a nós porque Cristo conquistou isso para nós e Ele nos dá isso como herança para as nossas vidas. Nós não precisamos fazer absolutamente nada para fazermos isso. O próprio Senhor Jesus conquistou isso em nosso lugar. A pergunta então que eu gostaria de fazer é: nós servimos a Deus por obrigação
ou por amor? O que é mais fácil? Servir a Deus por obrigação ou servir a Deus por amor? Muitas pessoas dizem assim: pastor, eu não sirvo a Deus por obrigação, eu sirvo a Deus por amor. Mas veja, irmãos, muitas vezes, na prática, nós servimos aqui, é por obrigação mesmo. Quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu vou dizer. Nós queremos que os nossos filhos façam as coisas em casa por amor. Quando você manda o menino lavar a louça ou lavar o banheiro, você quer que ele vá realmente por amor que ele tem por você. Mas muitas vezes ele faz por quê? Porque você obriga. Você fala, vai, senão você apanha. Né? Vai, porque senão o negócio azeda para o teu lado. E ele vai e faz. Mas o que nós queremos é que ele faça por amor. Servir por amor, irmãos, é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque a obrigação você pode fazer e o seu filho vai fazer por obrigação, porque ele às vezes até quer se livrar do problema, ele não quer nem ter problema contigo. A verdade é essa. Ele faz, pronto, acabou, ele cumpriu o dever dele e ele quer sair para fazer o que ele quer, para assistir TV, para deitar, jogar no celular, seja lá o que for. Ele quer se ver livre da obrigação. Mas quando ele faz por amor, ele cria de fato um vínculo com aquele que está à frente da situação, o pai ou a mãe, seja lá quem for. Muitas vezes, quando nós servimos a Deus por obrigação, nós fazemos porque nós queremos ficar livre daquela situação. Nós queremos que essa coisa passe rápido. A gente fala, vai, vamos fazer logo aí, porque faz para acabar logo, porque eu não quero mais isso daí. Mas o amor, irmãos, ele requer mais do que aquilo que nós vamos fazer, mas ele requer de nós tudo. O amor requer de nós tudo. Tudo. Então, quando nós dizemos assim, eu sirvo a Deus por amor, você está dizendo, eu sirvo a Deus com tudo que eu tenho. Tempo, dinheiro, disposição. Se nós pensarmos no amor, irmãos, e servirmos a Deus dessa maneira, nós precisamos entender que Deus precisa, em todos os momentos, ser a primeira pessoa em nossas vidas. Por isso que muitas vezes o amor é mais difícil. É por isso que é difícil arrancar o amor do coração dos nossos filhos. A gente quer que eles façam as coisas porque realmente eles nos amam. Porque realmente eles estão ali para nos servir. E para serem servidos, é lógico. A gente sabe que é uma convivência dentro de uma casa. Não é só para que eles façam o que a gente quer, mas é porque, de fato, eles se envolvam em todo o ambiente familiar que nós desejamos criar. Mas muitas vezes os nossos filhos só fazem isso por obrigação. E às vezes é isso que nós cultivamos também na igreja. Nós cultivamos essa cultura de obrigação. Vamos fazer para acabar logo, vamos deixar isso, vamos passar o mais rápido possível. Mas por isso então que eu penso que o amor, ele é mais difícil então para nós vivenciarmos e compreendermos. Além disso então, vale a pena a gente pensar, será que nós vivemos por mérito ou nós vivemos por graça? Será que nós pensamos de que, de fato, Deus nos abençoa porque nós somos bonzinhos? Ou nós cremos, de fato, que Deus nos abençoa porque Ele é gracioso e Ele é misericordioso? Será que hoje de manhã você pensou isso? Puxa, eu sou um crente bom, né? Cheguei aqui 8 horas da manhã, tomei um café, estou aqui aguentando esse pastor até 11 horas da manhã. E à noite vou estar aqui de novo, faço as minhas orações, estou cumprindo tudo certinho, direitinho, estou lendo a minha Bíblia, estou fazendo devocional, olha, eu estou fazendo tudo nos conformes para Deus me abençoar. Aí eu quero que Deus realmente me abençoe, Deus derrame sobre mim a sua graça e a sua misericórdia. Isso é um pensamento de mérito ou é um pensamento de graça? A gente acha, se eu fizer, Deus vai me recompensar. Se eu não fizer, Deus não vai me recompensar. Eu não estou dizendo que você não tem que orar não, viu? Por favor. Não estou dizendo que você não tem que ler a Bíblia. Não estou dizendo que você pode faltar ao culto quantas vezes você quiser. Não estou te recriminando porque você chegou aqui às 8 horas da manhã. Não estou falando que você está errado em estar aqui na escola dominical. Nada disso. Eu estou dizendo que nós muitas vezes
temos no nosso pensamento, achando que Deus nos abençoa porque nós fazemos alguma coisa certa diante dele, nós estamos cumprindo o papel certinho daquilo que Deus nos ordena. Quando, na verdade, a oração é a graça de Deus sobre nós, ler a palavra de Deus é meio de graça, estarmos aqui hoje de manhã, tudo é meio de graça, tudo que Deus nos dá é meio de graça e misericórdia. Mas como é que a gente vive? A gente vive por mérito ou nós vivemos por graça? Temos um pensamento de escravos que obedecem a Deus por medo, ou nós temos um pensamento de filhos que servem a Deus por amor e por aquilo que Ele de fato é? Algumas considerações finais, então, para nós encerrarmos. Eu vou pedir para vocês lerem, por gentileza, a frase lá do François Torrentino. Ele vai falar também sobre isso. Eu vou pedir, por favor, para vocês lerem. Está dizendo lá, por meio dela, né, por meio da adoção, vamos lá? Deus... Além disso, um outro autor chamado William MacDonald, ele vai dizer lá, vamos ler? O crente já não é escravo, nem está debaixo da lei. Agora é filho de Deus, visto que Cristo, como filho de Deus, é herdeiro de todas as riquezas de Deus. O cristão também é herdeiro por Deus. Tudo o que pertence a Deus, pertence ao crente pela fé. Irmãos, que Deus possa falar ao nosso coração nessa manhã. Se você tiver alguma pergunta, alguma consideração a fazer, há alguns minutinhos aí que se os irmãos quiserem fazer alguma participação. Sim, o nosso irmão Walson ali. O pastor, acho que foi bem clara a questão da herança, né, como os filhos de Deus. Não sei se o senhor falou aí, mas assim, é interessante que falam como Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele era unigênito, e quando subiu, morreu, né? Ele ficou como primogênito, né? Somos filhos de Deus, né? Então tem unigênito, era só ele que era filho. Depois que ele morreu, nos tornamos filhos de Deus. Todo aquele que é nascido do Espírito Santo e se tornou primogênito. Apesar que a parte da herança ficou bastante clara, né? Mas, enfim, só para destacar outro ponto aqui, é que a gente nem espera, né? A Bíblia fala que a gente nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. E essa herança, né, que a gente vai herdar, como o senhor falou aí, né? Mas a gente também tem que pensar, né, uma coisa não exclui a outra, que a gente vai esperar a sua herança, né? Vai dizer assim, chegou a herança, beleza, eu estou com a herança agora. Essa jornada é maravilhosa. A partir do momento que a gente foi justificado, foi convertido pelo Espírito Santo, a questão da comunhão, os meios de graça que o senhor acabou de falar, né? A comunhão entre os irmãos, a oração, a participação nos sacramentos, estudar a palavra, ler a palavra, isso é maravilhoso. Então, a gente já está participando dessa graça toda e já estamos participando dessa herança e a gente não vai esperar morrer, né? Quem tem 20 anos hoje vai dizer, vou viver até 80, 90, nossa, essa herança só vai vir daqui a 60, 70 anos. Não, irmão, é maravilhoso essa caminhada toda até lá e nós já somos, né, participantes, corredeiro, como o senhor falou, de Cristo, e já podemos aproveitar essa herança desde já, né, que é dada pelo Espírito Santo, e a gente já pode usufruir disso tudo, que é maravilhoso, né? Essa jornada toda, o destino, como a própria palavra de Deus diz, a gente nem imagina. Com certeza, não espero eu, né? Eu entendo que vai surpreender, por mais que a gente ache que é uma coisa maravilhosa, vai ser mais maravilhoso ainda, né?
mas a jornada também já é maravilhosa. Eu até falei que a gente às vezes vive uma vida subcristã, né? Eu falei no início aqui, não sei se você já tinha chegado, exatamente por causa disso, né? Às vezes a gente não entende como Deus de fato nos resgatou, né? E às vezes nós ficamos chorando pelo canto, né? Parecendo cachorro que caiu da mudança, né? Perdido, sem desfrutar dessas bênçãos. Lógico, irmãos, não estou dizendo que a gente não vai ter momentos de tristeza, de agonia, de tantas coisas que a gente vê da própria palavra de Deus, né? Que às vezes inquietam o nosso coração. Mas nós muitas vezes vivemos de fato uma vida subcristã, né? Eu não sei se é sem conhecer essas promessas que você acabou de mencionar, ou conhecendo-as, não fazendo delas o seu desfrute diário, né? Pessoal. E se aproveitando, vamos dizer assim, se regozijando nessas bênçãos que Deus já deixa para nós a partir de então, né? Aí por isso que a gente, é lógico, né? Como o senhor falou, todo mundo tem, como nós não somos restaurados plenamente, a gente deixa a nossa natureza pecaminosa às vezes nos dominar, né? A carne domina o espírito e a gente se apega com as coisas bestas que acontecem aqui nesse mundo e fica triste por algum tempo. Não tem problema, isso aí ninguém é perfeito, né? Nenhum, tirando o nosso Senhor Jesus Cristo, só seremos restaurados, plenos na glória, né? Mas isso não pode ser uma coisa permanente, né? Então, assim, é estranho. Eu não estou criticando ninguém, cada um sabe da própria vida, né? Você vê um cristão triste, o tempo todo triste, de cara amarrada, né? Eu não sei nem se, enfim, a gente daqui da igreja, graças a Deus, não percebeu isso não, mas algum aí por aí, você vê, não dá nem bom dia, como é que pode? Aí chega um ímpio, um que não é um participante da herança, não é filho de Deus, e está mais alegre. Como é que explica isso? Um vai participar dessa herança toda que o senhor falou, o outro está fora completamente, né? Sem esperança, e a gente olha e a pessoa está mais alegre. Então, nosso testemunho, e muitas vezes os textos falam que, às vezes, em silêncio, você testemunha a graça de Deus, e você acordar todo dia grato a Deus por estar vivo, né? Sustentado por Deus dia a dia, né? E nada depende do nosso mérito, é tudo pela graça de Deus, salvação do início ao fim, obra de Deus, como diz a palavra. Irmãos, alguém mais? Senão a gente pode encerrar aqui hoje de manhã. Exatamente, né? Muitas vezes a gente não consegue, de fato, né, contemplar as bênçãos que Deus tem para nós, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? O ímpio e o crente, eles passam certamente pelas mesmas tribulações. Às vezes o crente passa até por mais, não é? Mas o ímpio, ele não tem a esperança que nós temos. O ímpio, se ele morrer, ele não sabe exatamente para onde ele vai, ele fica com dúvida. Eu já fui em sepultamento de pessoas não crentes. Irmãos, é um desespero. Já vi gente tentando, assim, até tentar pular dentro da cova, de tão desesperada que a pessoa estava, né? O chão dela foi tirado, a pessoa estava assim, completamente desnorteada. Você vai no sepultamento de um crente, os crentes estão lá cantando, louvando a Deus. Eles estão tristes? Estão tristes, a gente sabe que estão. Um ente querido que partiu. Mas nós não somos tomados por essa tristeza, porque a gente sabe, essa pessoa está com Cristo agora, né? Ela está melhor do que nós, né? Eu até contava ontem, falava com uma pessoa ontem, né? Com a dona Alice, a gente estava nos lembrando do seu Antônio ontem, né? E a dona Alice, hoje era o aniversário do meu velhinho, né? Eu falei, dona Alice, ele não está comemorando mais aniversário, né? Ele está comemorando a eternidade. Você sabe o que é isso, né? Não estamos comemorando anos, estamos comemorando, ele está celebrando a eternidade. Ele não conta mais os dias de vida, né? E a gente pôde conversar sobre isso ontem, né, dona Alice? A bênção que nós podemos nos lembrar do seu Antônio, nos lembrarmos de que ele agora está com Cristo. E isso acalenta o nosso coração. O ímpio não tem isso, irmãos. O ímpio, ele cai em desespero. Ele não sabe exatamente o que vai acontecer. E ele reluta a vida inteira para, de repente, encaixar um caminhozinho aí que ele vai conseguir algum tipo de salvação. A nossa foi comprada por Cristo, né?
Então você não é um qualquer no mundo, você é um filho de Deus, com todas as propriedades e, obviamente, dentro do limite que a palavra de Deus está dizendo para nós. Eu sei que às vezes essa expressão, né, é meio mal usada aí na teologia da prosperidade, mas nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. De fato, nós somos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso não é arrogância, não é prepotência, mas é aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Então, nós não podemos ir contra aquilo que a Escritura fala a nosso respeito. Nós não podemos modificá-la, mas nós precisamos nos encaixar naquilo que a Bíblia diz para nós. Somos filhos de Deus, temos uma herança, somos irmãos, os irmãos do Senhor Jesus Cristo, temos Deus como nosso Pai, podemos desfrutar de todas essas bênçãos e por aí vai. Então, isso pode, de fato, fazer mudanças, né, na nossa maneira de enxergarmos a nossa própria vida e o nosso relacionamento com Deus, né, fazendo com que nós tenhamos realmente um relacionamento de Deus como nosso Pai, né, um Pai misericordioso.